sensível. Eu ouvi, já vou me derretendo, já vou chorando. Jesus é bom, é maravilhoso, e nós trabalhamos com a única certeza de adorá-lo, de servi-lo da melhor maneira possível. Quem puder, abre por gentileza sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 16. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11 ao 16. Amém? No dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou, dizendo: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Amém? Aos irmãos que podem sentar, sentem, glorificando a Deus, dizendo: Senhor Jesus, continua falando com o teu povo. Continua ministrando aos nossos corações. Jesus já falou tremendamente até aqui, e louvado seja Deus por isso, pois estamos experimentando da presença maravilhosa do Senhor neste lugar, a presença marcante do noivo, que um dia levará a sua igreja aos céus, e nós, por enquanto, vamos desfrutando do penhor do Espírito Santo, vamos desfrutando da sua presença e já imaginando como será maravilhoso nos céus. Muitas das vezes desfrutamos de algo tão bom que o Senhor nos concede aqui, que é impossível imaginar se aqui já está bom com a presença dele, eu ajoelhando, ele dizendo: eu estou contigo, e muitas das vezes fica até difícil, como é que será lá no céu? Não dá para especificar, faltam palavras no nosso vocabulário, mas vamos adorar o Senhor, meus irmãos, vamos continuar aqui meditando na palavra do Senhor Jesus. Podemos observar, meus irmãos, que o evangelista Lucas tem o intuito de deixar marcado este momento que o Senhor Jesus entra na cidade de Naum. Podemos ver nos capítulos anteriores que o Senhor Jesus começa o seu ministério. Começa de forma singular, descendo as águas, é batizado, vem o Pai, abrindo as nuvens, abrindo o céu, o Espírito Santo repousando sobre ele, dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho muito amor. E Jesus sai dali glorificando e exaltando o Pai, ministrando sobre os doentes, ministrando sobre os enfermos, cuidando dos paralíticos, dos cegos. Pessoas estavam enxergando, pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo ensinadas, pessoas estavam sendo alcançadas pelo próprio Deus, pessoas que não imaginavam poder encontrar com tal autoridade. E nós podemos imaginar ou observar nos versículos anteriores, Jesus estava em Cafarnaum, saindo de Cafarnaum, vem as autoridades religiosas de Israel e encontra ele ali e diz: olha, tem um centurião que te chama até a sua residência. E Jesus se aproxima e vai chegando perto, e o centurião manda homens até ele dizendo: para até aí, eu não sou digno que entres na minha casa, que fique debaixo do mesmo teto que eu.
para até aí e manda através dos meus servos, dos meus homens, somente uma palavra, e eu creio que o meu servo, a quem eu amo, será curado. E este Jesus a quem nós pregamos se alegrou com tal demonstração de fé, amor e temor a este Jesus. E Jesus concede somente uma palavra, e aquele homem vai e vê o seu servo imediatamente curado. O homem conversando com o seu Senhor, dizendo: eu fui curado, eu fui restaurado. E nós podemos observar que a grande multidão que acompanhava Jesus seguia alegre, porque estava vendo grandes sinais, prodígios e maravilhas. Eles caminhavam de Cafarnaum a Naim, uma caminhada de exatamente um dia. Passaram um dia caminhando para chegar em Naim. Muitos podiam dizer que Jesus podia ir por qualquer lugar para chegar na outra cidade onde ele queria. Muitos podiam dizer que Jesus não precisava estar ali para seguir adiante. Mas na agenda celestial do grande rei, do grande mestre, nem eu nem você manda, nem eu nem você tem autoridade de questionar e dizer por que veio até aqui, ou por que alcançou aquela mulher, ou por que alcançou aquele homem. Porventura sabe você como Deus opera? Porventura sabemos o proceder do nosso Deus? Porventura podemos questionar como ele irá agir no agora, no amanhã, no depois? Não, nunca poderemos questionar como nosso Deus ministra em nossas vidas. Nós podemos observar que Deus faz questão de passar naquela cidade, e acompanhando Jesus vai uma grande multidão alegre, contente, porque estava observando milagres jamais vistos, jamais contemplados. Pessoas cegas de nascença estavam voltando a enxergar. Pessoas aleijadas que nasceram com as pernas atrofiadas estavam tendo suas pernas normalizadas, alcançadas pela mão do Mestre. Pessoas estavam tendo suas vidas restituídas. Pessoas estavam contemplando o próprio Deus na terra, e elas começam a se alegrar. Não se importavam com o calor do dia, não se importavam de andar no deserto, não se importava se estavam caminhando um dia de distância para chegar em outra cidade. Eles queriam ver o que Deus estava fazendo, o que o rei ia continuar fazendo. Os discípulos iam alegres, ambos caminhando, mas nós podemos ver. Fecha os teus olhos agora e começa a imaginar a entrada de Naim, um portão grande. Jesus prestes a entrar na cidade. Fecha os teus olhos e vai imaginando esta imagem. Jesus prestes a entrar com uma multidão alegre, regozijada pelas maravilhas do Mestre. E do outro lado, na direção oposta, vinha uma mulher, viúva. A gente sabe que a viúva no dia de hoje sofre. Mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na época a qual nós falamos aqui, 60 depois de Cristo aproximadamente, elas sofriam ainda mais. Se a sua família quisesse, ela podia retornar para casa e ser cuidada. Mas se a família dissesse: não, fica aí mesmo onde está, ela tinha que permanecer onde estava. Ela tinha que fazer algo para sobreviver, tinha que lutar. Mas ela tinha um tesouro, uma herança da sua viuvez. O seu marido, antes de partir, deixou um filho. E nós podemos imaginar que naquela época as mulheres eram criadas para casar, para ter filhos. Quem possuía filhos, quem podia dar à luz, era uma mulher abençoada. Jesus tinha a visitado, Jesus tinha agraciado. Era uma certeza de que Jesus, que Deus, o próprio Deus a amava.
Então a sociedade conhecia a mulher desta forma. Uma mulher alcançada por Deus era uma mulher que obtinha um marido e um filho. E ela teve um filho homem. E nós podemos observar que Jesus ia de encontro a uma mulher que estava com seus dias contados agora diante da sociedade, pois não tinha mais marido e carregava o seu filho num esquife, andando em direção ao cemitério. Imagine os sonhos de ser uma esposa boa caindo por terra. Imagine os sonhos de ser uma boa mãe caindo por terra, porque agora não havia marido, não havia mais filho. Ia ser esposa de quem? Ia ser mãe de quem? Os sonhos daquela mulher tinham caído por terra. Os objetivos de vida estavam destroçados. Não havia mais esperança para ela, a não ser que depois dali a família dissesse: retorna para casa e vamos procurar um marido para você. Ela estava entregue à sorte. Mas, como eu disse no início, na agenda celestial de Deus, havia necessidade de passar em Naim. Eu não sei como é que está você nesta tarde. Eu não sei como é que está o teu coração. Eu não sei quais notícias recebestes essa semana. Eu não sei como é que está a tua expectativa de vida. Estamos entrando no último mês do ano. Passou-se praticamente 11 meses. 11 meses se passaram. Eu não sei se em dezembro do ano passado você realizou planos, desejos, traçou para que este ano fosse o ano da sua vitória. Fosse o ano que você alcançasse vida nova, para que você tivesse uma perspectiva nova em seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Eu não sei como é que está o teu coração agora. Eu não sei qual foi os teus planos, mas eu sei que esta mulher teve todos os seus planos frustrados, todos os seus sonhos acabados. Mas eu quero te dizer que a multidão que ia acompanhando com ela, ia chorando, se lamentando, ia testemunhando a terrível história daquela mulher. Muitos de coração estavam pensando: o que será dela agora? Acabou-se. Não tem mais jeito, não tem mais volta, não tem mais esperança. Porque a esperança era que o filho pudesse trabalhar, cuidasse da própria mãe. E quando o filho casava e a mãe era viúva, ele podia, diante da sociedade, levar ela consigo. Mas e agora? Que ele não tinha mais trabalho, estava morto, não tinha perspectiva de continuar a sua vida da melhor maneira. Então todos os planos, plano B, plano C, tudo tinha acabado. E ela segue em direção a um cemitério, lugar de descanso para os mortos, lugar de desespero para os vivos. E nós podemos observar que ela ia, e podemos entender, juntamente com a história e o contexto, que iam também as carpideiras, mulheres que iam chorando, se jogando no chão, fingindo desmaio, fingindo se compadecer da tristeza dela, fingindo entender o que se passava no coração dela, fingindo compreender a história dela, mas estava ali por dinheiro. Os últimos recursos dela estavam sendo entregues às carpideiras, para que pudessem prantear, e ela diante da sociedade pudesse dar um enterro digno ao seu filho. E elas iam chorando. Tem muita gente que pode estar do teu lado hoje, fingindo estar alegre ou triste quando você está triste. Mas eu quero te dizer que diante dessas pessoas que estão aí por qualquer motivo, por qualquer interesse, há alguém do teu lado que está verdadeiramente interessado no teu coração, na tua alma e no teu espírito. O Consolador que foi chamado para estar ao lado está aqui,
de mãos dadas contigo, com a mão no teu ombro, dizendo: meu filho, não chores. Meu filho, eu te entendo. Meu filho, eu te compreendo. Meu filho, eu conheço a tua dor. Eu conheço o teu coração. Eu sei o que se passa de verdade contigo. E nesta tarde, eu estou aqui para te dar o verdadeiro consolo, para te dar perspectiva e esperança para a tua vida, uma nova direção, um novo rumo, para que você siga alegre e feliz. Nós vemos que a mulher segue, e nós vemos que o Senhor Jesus, ao se aproximar da porta, vê este enterro, este cortejo de tristeza, este cortejo de despedida, esse cortejo de desespero, esse cortejo de tribulação, esse cortejo de aflição. Eu não sei quem vem caminhando do teu lado, eu não sei qual cortejo você tem andado, mas eu sei que o Senhor Jesus está indo na tua direção nesta tarde. Senhor Jesus entra no portão, observa e se compadece de íntima compaixão, em outra linguagem. Na minha diz: e se compadeceu dela e a encorajou. Em outra tradução quer dizer: Jesus se compadeceu de íntima compaixão. E compaixão, para quem não sabe, é sentir a dor do outro. Mas aqui diz que Jesus não só sentiu a dor, diz que foi de forma íntima. Ou seja, somente Ele, de forma íntima, compreende o que verdadeiramente está no teu coração. No íntimo, Ele te ouve. No íntimo, Ele te atende. No íntimo, Ele enxuga as tuas lágrimas. No íntimo, Ele chega para dizer: meu filho, eu estou contigo quando ninguém mais está. Meu filho, eu te compreendo quando ninguém mais te compreende. Meu filho, eu te alcanço quando ninguém mais te alcança. Meu filho, eu entendo a tua dor. Jesus se aproxima dela e a encoraja, dizendo: não chores. Como eu havia dito, tenho certeza que a multidão parou naquele momento, as carpideiras, e pensam: que louco é esse de chegar diante de uma mulher que perdeu tudo e dizer a ela: não chores. Você imagina alguém de luto e chega para ela e diz: não chores? Não tem quem diga isso diante de alguém que está de luto. Você chega e diz: estou aqui para chorar com você. Estou aqui para dar o meu ombro. Estou aqui para lhe dar um copo d'água, para lhe dar a comida, para tentar lhe ajudar de alguma maneira. Mas dizer: não chores. Somente aquele Criador do universo, Criador de todas as coisas, somente aquele que te deu a vida, que te deu o sopro de vida, aquele que pode tirar e pode dar, somente aquele que te conhece desde o ventre, somente aquele que sabe do teu nome antes mesmo que teu pai sonhasse te ter como filho. Antes mesmo que no registro teu nome fosse colocado, o Senhor já te conhecia. E somente este tinha a autoridade para chegar diante dela e dizer: não chores. Talvez ela não conhecia o Mestre. Talvez ela não tinha ouvido falar daquele homem que tinha todo o poder. Mas naquele exato momento o Senhor estava indo e fazendo grandes coisas. Jesus entra na cidade e Jesus passa na cidade de Naum. Interessante, Naim, a única vez foi esta: entrou e saiu, somente para mudar a história daquela viúva. Talvez em toda a sua história, não sei quantas vezes você orou, quantas vezes você pediu, quantas vezes suplicou, quantas vezes entendeu que Deus não te ouviu ou que Deus não te atendeu. E eu quero te dizer nesta tarde: Deus sempre ouve o teu clamor.
Deus sempre ouve a tua oração. Deus sempre ouve o teu pedido. Se Ele vai responder que sim, que não, ou espere um pouco mais, tudo depende dEle. Cabe a nós buscarmos a compreensão do que Ele deseja para a nossa vida e seguir em frente, de mãos dadas com Ele. Nesta tarde, compreenda que o Senhor Jesus está passando aqui para mudar a história, assim como estava prestes a mudar a história da viúva de Naim. Lucas não descreve o nome dela, não diz em que lugar ela morava exatamente, mas descreve que havia uma viúva em Naim que possuía um filho, que perdeu o filho e perdeu tudo o que tinha, e agora, quando estava prestes a ter um fim, o Senhor vem diante dela e diz: não chores, coloca reticências na vida dela, ou seja, vamos continuar essa história. Depois Jesus continua, toca no esquife, num lugar onde ninguém podia tocar, senão as pessoas que deveriam levar o morto. E Jesus, sendo um mestre, Ele também não poderia tocar, mas Ele toca. E imediatamente, espantados com aquilo, eles param. E Jesus olha para o jovem e diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E na mesma hora, no mesmo instante, o jovem se levantou. O jovem se levantou, o que estivera morto, segundo a palavra, já coloca no passado, estivera. Ele agora está vivo. Ele agora está vivo, se assenta e diz: começou a conversar. Mas Lucas não diz o que é que ele falou. Lucas não diz o que ele conversou com o mestre. No íntimo, quando ninguém mais imagina que pode sair algo bom dali, pois já decretam a morte, já decretam um fim. Jesus vai e muda a história. E ele começa a conversar com o Rei dos Reis. Imagine a morte que começa a ver aquele homem saindo de suas mãos. O inimigo que começa a ver mais um sonho destruído, começa a se questionar: o que é isso? Por que está acontecendo? O dono do universo está retirando mais uma vida da mão da morte e devolvendo a quem é de direito, e dizendo: está aqui o seu filho. Depois da conversa, Jesus devolve a sua mãe, e a palavra aqui quer dizer restituiu. Nesta noite, em nome de Jesus, se você crê, os seus sonhos estão sendo restituídos. Os teus sonhos estão sendo devolvidos. Volte a sonhar. Volte a ter alegria. Deus está concedendo o verdadeiro sentido da alegria para a tua vida. Deus está aqui para te dizer: meu filho, assim como eu mudei a história daquela mulher, eu posso mudar a tua história. Assim como eu mudei a história daquele jovem, eu posso mudar a tua história. Eu posso te alcançar. Eu posso dizer o que ninguém pode dizer. Eu posso mudar. Eu posso te dar um novo sentido para a vida. Eu posso te alcançar. E agora aquela multidão que estava triste, aquela multidão que estava sem esperança, começa a ser modificada. Começa a ver o novo. Começa a ver o mistério de Deus sendo revelado à humanidade. Começa a ser transformada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E somente Jesus, o Senhor dos Senhores, tem poder para mudar, para transformar tudo isso. Jesus, naquele momento, Ele muda tudo, quebra as tradições, quebra as ideologias que estavam sendo pregadas há séculos, que todos deveriam prantear,
deveriam chorar ante a morte. E aquele jovem é trazido da morte para que aquele momento fosse transformado em alegria, em gozo. Como eu te disse, não sei como está o teu coração, mas nesta tarde eu quero te dizer: te alegra. Te alegra porque o Senhor Jesus tem te alcançado. E Ele vai te mudar, te modificar. E Ele te chama para viver uma nova história. Ele te chama para desfrutar daquele que tem todo o poder, daquele que é amigo de verdade, daquele que te conhece muito bem, daquele que diz não temas, daquele que pode dizer ao cego abra o olho e pode enxergar, daquele que diz ao paralítico levanta-te e anda, daquele que diz ao morto se levante. Jesus nesta tarde Ele te diz: se levante, abra o teu olho, comece a andar em minha direção, comece a viver o novo, comece a ter consciência de que eu tenho todo o poder e que posso mudar a tua história. Em nome de Jesus, somente Ele tem poder para te dar estas ordens. Não chores, levanta-te, levanta-te, converse com o Senhor neste exato momento. E diante da sociedade, comece a dizer: eu quero este Jesus. Você que ouviu a palavra, você que ouviu tudo o que já foi dito aqui, neste momento, comece a dizer: eu quero este Jesus. Comece a anunciar diante do mundo: eu quero este Jesus. Eu quero os sonhos que Ele tem para mim. Eu quero a restituição que Ele tem para mim. Eu quero o que Ele deseja para minha vida. Comece a entregar a vida a Jesus. Comece a dizer: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e a Ti eu entrego os meus sonhos. Eu entrego tudo o que está, Senhor, em meu viver, as minhas aflições, as minhas tristezas. Ó Deus, eu entrego os meus fracassos. Eu entrego, ó Pai, todas as vezes que eu fraquejei. Eu entrego tudo em Tuas mãos e agora eu digo: eu quero este Jesus. Somente Ele tem poder para mudar a tua história. Somente Ele tem poder para mudar a tua vida. Somente Ele tem poder para dizer: filho, vinde a mim. Suas atitudes hoje ecoarão pela eternidade. E você pode escolher querer este Jesus ou não querer. Mas tenha certeza que você, ao dizer eu quero, e aceitar as promessas dele para a tua vida, aceitar os sonhos dele para a tua vida, você está dizendo: eu quero um dia estar na eternidade com Ele. E um dia Ele irá proclamar: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado. Vinde. Mas Ele também dirá aos outros: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Este é o momento de você terminar o ano da melhor maneira. Irmão, eu parei no caminho, eu parei na caminhada, quando muitos disseram que estava comigo e me abandonaram. Eu entristeci, eu parei. Mas eu quero te dizer que nesta tarde Jesus está aqui dizendo: eu nunca te abandonei, eu nunca te desamparei. Aí você pode dizer: eu me afastei e tenho receio de voltar. Mas não tenha medo. Às vezes nós, como filhos, saímos da casa do Pai e pensamos: quando voltar Ele vai me castigar. Eu sei que o meu pai, quando eu voltava, Ele castigava. Mas este Jesus aqui, Ele está dizendo: vinde a mim, meu filho. Bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz para mudar a tua vida. Interessante que quando Jesus
traz o seu filho de volta para casa. Quando o seu filho volta para casa, ele faz como o pai amoroso fez com o filho pródigo. Ele diz: traga a melhor veste, traga a melhor roupa para ele neste exato momento. Coloque nele a melhor sandália, coloque na mão dele o melhor anel, restituindo a aliança que o Senhor tem contigo. Nesta tarde o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei nesta tarde. Ele diz: vinde como estáis, porque eu vou tornar o teu fardo suave. Colocarei sobre você o meu jugo que é suave, que é leve, transformarei a tua vida. Vinde a Jesus, vinde e contemplai as grandes coisas que o Senhor tem feito. Venha para Jesus e entregue a sua vida a Ele. Agradeça a Ele, pois assim como todos, diante do que foi visto, no verso 16 diz: todos foram tomados de um grande temor e louvavam a Deus, proclamando: um grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Deus veio salvar o seu povo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o quanto está perto. Um dia não estará mais à disposição, um dia tudo estará mudado. Muitos buscarão e não alcançarão. O povo estará indo para Sião, para Nova Jerusalém, desfrutar de algo incomparável para nossa mente humana, de algo inimaginável para nossa mente humana. O que Jesus tem para nós, nossa mente não consegue distinguir. Nós não temos palavras, o nosso vocabulário não consegue alcançar o que nós viveremos lá em cima com Jesus. Neste exato momento, Ele quer te conceder o penhor que já nos dá a vitória. E este penhor é o Espírito Santo, que está aí do teu lado dizendo: eu te convenço, filho, do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus te abençoe, que te conceda mais oportunidades de entregar a tua vida ao Senhor Jesus.